Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos também que nos acompanham em casa, pela live, pela transmissão da igreja em seu canal do YouTube. Sejam todos saudados com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, muito obrigado. Meus queridos, amados irmãos, estamos na casa de Deus, dando continuidade à nossa vida cristã, que reveza da seguinte forma: ora trabalhando na vida secular, ora na casa do Senhor, o louvando e glorificando na unidade do corpo de Cristo, ora de joelhos em comunhão com Deus, em oração. E assim o crente, a serva de Deus, o servo de Deus, Deus abençoe, muito obrigado, ele vai sobrevivendo dia após dia, hora após hora, à medida que o tempo do fim se aproxima. Eu estou grato a Deus, estou muito feliz, aliás. Esta semana tive o privilégio, que é o direito de todo brasileiro, de se vacinar contra a Covid-19. Agradeço a Deus pela medicina e pela sabedoria que Ele deu aos cientistas na Terra. Tomei determinada vacina, a qual me diziam que eu não sofreria efeito algum, mas me parece que aplicaram a injeção errada. Mas glória a Jesus, que eu estou de pé hoje, o 5º dia eu consegui me restabelecer 90%, mas tudo isso é importante e é necessário. Também está escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. Meus irmãos, a lição de hoje, ela, como eu já disse em uma outra oportunidade, é uma lição que nos traz um ensinamento simples, nos traz um ensinamento, por que não dizer, comum, que nos traz um ensinamento, porém não menos necessário do que os demais. A lição, o título dela é fundamental cultivarmos uma vida de oração. O crente, o servo de Deus e a serva de Deus, que vive um propósito de santificação e separação desse mundo, buscando não somente ser crente nessa vida, mas alcançar a eternidade em salvação, ele sabe, ela sabe, do quão importante é o homem, a mulher, o servo e a serva ter uma vida de oração. Nessa manhã, o Espírito Santo, ele não vai nos ensinar coisas extraordinárias. A lição não é aquele espetáculo de teologia, aquela coisa que até assusta a gente com determinados assuntos. Não. A lição hoje vai falar de algo propriamente seu e meu. Um dever fundamental, uma base que todo cristão precisa adotar e ter, que é a oração. Sem esta, você seguirá Jesus, porém, sem esta, você não seguirá a Jesus em obediência.
Você pode até vestir as roupas dos crentes, falar como os crentes, andar com os crentes, mas não será uma seguidão, não será um apostolado de obediência, se não tiver oração em primeiro lugar da sua vida. Não a teologia, não a sua posição social, não as influências, nada disso, somente a oração. O tópico 1, ele diz assim, mas falemos um pouco da introdução. Vamos caminhando para o ponto de partida, que eu quero ler aqui com os irmãos, e eu sempre cito isso. A lição, ela nos dá um ponto de partida, e o ponto de partida que ela nos dá é: devemos orar sem cessar. Introdução. No enfrentamento das batalhas da vida, é fundamental que o discípulo de Cristo procure cultivar uma vida de constante oração. Na presente lição, veremos o exemplo da igreja primitiva, que tinha a oração como uma de suas mais relevantes características, e os efeitos da oração na igreja e na vida pessoal do cristão. Nosso ponto de partida é: devemos orar sem cessar. Tópico 1. A importância da oração. A oração é uma das armas espirituais importantes, poderosa em Deus, para a destruição das fortalezas do inimigo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Para vencer as batalhas da vida, é necessário que ela seja uma prática constante e diária na vida do cristão. O título da lição, meus irmãos, é uma afirmativa que o comentarista faz para você nessa manhã, que é fundamental cultivar uma vida de oração. A palavra fundamental é uma palavra de origem latina, do latim fundamentalis, que significa o que serve de fundamento ou a estrutura desse ou daquele objeto ou indivíduo. Aquilo que é fundamental também é essencial. E aquilo que é essencial, ele não pode faltar. Quando algo que é essencial começa a faltar, coisas ruins podem acontecer e vão acontecer. As coisas vão sair do trilho mesmo. Por exemplo, um grande prédio, uma grande casa, ao ser construída, e alguém resolve fazer economias nessa construção e se decide optar por materiais de quinta categoria, ou se decide gastar menos com concreto na estrutura, na base dessa construção, que é fundamental, que é essencial e que não pode faltar, futuramente esse prédio irá cair. Essa casa irá ruir, porque resolveram economizar aonde não poderia. Bem assim é na minha vida e na sua vida. Sendo fundamental e essencial, não podemos economizar na oração. O dicionário Priberan dá a definição da palavra fundamental, que é aquilo sem o qual nada é possível. Isso num dicionário secular, não é dicionário evangélico, não. É dicionário secular, que está dizendo que a definição de fundamental é aquilo sem a qual nada é possível. Tudo que é duradouro, tudo que é firme, tudo que é feito para transmitir e ser seguro, transmitir segurança e ser seguro, tem uma grande estrutura.
Da mesma forma que uma casa não pode começar a ser construída do telhado primeiro, descendo as paredes, as vigas, as paredes, depois acabamento, piso e estrutura, não se pode começar uma casa do telhado, também não se pode começar um ministério, seja de pregação, seja de louvor, ou qualquer outro ministério dentro da casa de Deus, seja de ensino, seja administrativo, qualquer ministério desenvolvido para Deus, dentro da casa de Deus, ele não começa de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. Ou seja, leva tempo, leva esmero, leva dedicação, porque somente a experiência e a muita oração e a vida com Deus ao longo dos dias, dos meses e dos anos é que vai produzir um obreiro, uma obreira firme, é que vai produzir uma construção sólida que no futuro não vai trazer escândalo para a obra de Deus e nem para seus familiares. É por isso que temos conhecimento de tantos que vieram para o nosso meio, que fizeram tanto sucesso na vida secular, e aí o sucesso lá acabou e resolveram vir fazer sucesso no nosso meio. E isso foi uma onda que durou um bom tempo, pastor Isaac, no Brasil. A entrada de pessoas famosas que fracassaram, porque não tinham uma vida de oração e se escambaram para outros rumos, ficaram ricos e famosos, mas a fama acabou, a riqueza acabou e veio para o nosso meio. Pensando que enricando no meio evangélico as coisas melhorariam, as coisas ficariam mais fáceis, mas se enganaram uma vez mais. Na casa de Deus não pode permanecer e jamais haverá o engano. Aqueles que usam, o salmista diz, que usam de engano na presença de Deus, esses não ficam. Infelizmente, veio escândalos, veio muita notícia ruim, e todos nós temos conhecimento que poderia ter sido evitado. Mas não foi porque pessoas achavam que ser crente é brincadeira, né? Haviam pessoas que acreditavam que ser crente era a coisa mais fácil do mundo. Afinal de contas, gostam de dizer, né? Os crentes são indoutos, os crentes não têm conhecimento, né? Os crentes são fanáticos, mas eles não conhecem a verdadeira fonte da nossa sabedoria, que é primeiramente o temor do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Uma construção, meus irmãos, ela precisa ter em sua constituição primeira colunas, se essa construção quiser assim persistir. A oração, fique você sabendo, ela é a coluna da sua vida. Você não irá muito longe se a sua vida não tiver oração. Você pode até vestir um terninho bonitinho, uma saia e um lambutã dos mais chique, e todos olharem para você e veem você um cristão polido, uma cristã brilhante, você não irá muito longe. Se da mesma forma que você preocupa com a sua aparência, você também não se preocupar com a sua vida de oração. É um brilho, é uma coisa reluzente, mas é como Alexandre o latoeiro, que tanto infortunava o apóstolo Paulo. É uma lata vazia, só faz barulho e você fracassará na sua jornada se você não descer à presença de Deus em oração. Aqui o comentarista nos fala, meus irmãos, no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4, é a referência que o comentarista nos dá. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, nós vamos ler esse versículo. E desse versículo nós vamos subtrair 4 importantes informações que o apóstolo Paulo está transmitindo através da inspiração do Espírito de Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Aqui nesse tópico 1 de introdução, o comentarista, ele está nos falando da importância da oração, tendo o seu ponto de partida como devemos orar sem cessar. E no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4,
tem algumas informações que irão ser adicionadas ao nosso conhecimento. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui nessas referências, nesse texto em que lemos, há 4 coisas, pelo menos, importantes que precisamos ressaltar com relação à oração. O bispo Samuel Ferreira, ele cita um grande pregador, evangelista, lá do século XVIII, Moody. Moody, ele tem alguns posicionamentos em relação à oração, e um deles é que a oração era para ele mais importante do que o oxigênio. Mas temos aqui esse versículo que nos mostra que a primeira ação que a oração provoca, que está aí no versículo 4, é que a ação da oração, ela destrói fortalezas. O que são fortalezas? Pode ser uma cidade sitiada, pode ser uma cidade muito bem guarnecida por muros, a exemplo de Jericó, ou também podem ser dilemas dentro da mente do homem, ou fraquezas escondidas no mais recôndito do coração do homem e da mulher. Tudo aquilo que é difícil de ser destruído, tudo aquilo que é difícil de se colocar um ponto final, tudo aquilo que é difícil de ser conquistado é uma fortaleza. E a Bíblia está dizendo que a oração é poderosa para destruir fortalezas. Uma fortaleza pode ser uma fraqueza sua, muito antiga. Fortaleza pode ser uma pedra de tropeço que persiste em aparecer na sua vida de tempo em tempo. A Bíblia está nos ensinando aqui, na escola dominical, através dos comentários do bispo, que essas fortalezas podem ser destruídas na oração. Quem sabe você está ouvindo isso e está aqui na nave da igreja ou em casa, o Senhor Jesus separou esse momento para dizer para você, para te dar a solução do problema, para te dar a solução, a resolução dessa dificuldade. Desça na oração, que é poderosa para destruir fortalezas. Segunda ação que ela provoca, ela destrói raciocínios falaciosos. A oração destrói raciocínios falaciosos. Tudo aquilo que não está na palavra de Deus, tudo aquilo que, ao ser pregado por homens e mulheres que aprendem uma boa dicção, que aprendem uma boa retórica, uma boa oratória, né, que sabem somar os seus gestos braçais, que sabem usar os olhos, que sabem usar o tom da voz, pode nos trazer uma certa emoção, um emocionalismo. Mas a oração, ela é eficaz no tratamento dessa lástima no nosso meio. Toda crente, todo crente que ora, ele não se impressiona com essas falácias. Aqui o versículo diz que a oração é poderosa para destruir todos os raciocínios e falácias que operam contra o conhecimento de Deus. Quando eu era bem moço, ali em Celso Bueno, rapidinho, tinha uma senhora muito sábia, que vinha da cidade de Patrocínio, juntamente com a irmã Conceição, missionária Conceição, a irmã Cícera, e aí ali elas saíam com minha mãe de casa em casa, fazendo orações,
E sempre vinham uns outros profetas que deixavam o irmão Fernandinho assim esbabacado. Eu ficava bobo de ver aqueles pregadores que vinham para orar na casa das pessoas e falavam. E que maravilha, eu falava, nossa, quando eu crescer eu quero ser igualzinho. E a irmã Cícera falava pouco. Irmãozinho, não é de Deus não, é só falar-se. Eu ficava pensando, mas essa irmã vem para orar e ela está aqui criticando as pessoas. O tempo me mostrou que ela estava certa, pastor Isaac. A pessoa não precisa ter uma estrutura em evidência, não precisa ser muito barulhenta. A pessoa não precisa estar em evidência para ser uma mulher de Deus e um homem de Deus. Somente a oração. A pessoa estando em oração, o Espírito Santo não deixa enganado. Você jamais será enganada, vocês jamais serão enganados se vocês permanecerem na oração. Pode até ter aparência, mas o tempo trará tudo às claras. O tempo, ele é ferramenta de Deus para resolver 99,9% das suas indagações. Terceira ação que a oração provoca, que a oração traz. Ela destrói a arrogância que luta também contra o conhecimento de Deus. A arrogância, ela só pode ser destruída pela oração. Fernando, a arrogância do meu vizinho de banco, a arrogância do meu vizinho lá onde eu moro, não. A minha arrogância, a sua arrogância. A minha arrogância só pode ser destruída perante a oração. A arrogância é o que me impede de aprender mais, né? Às vezes eu olho para alguém e eu pressuponho saber mais ou conhecer mais, quando na verdade ninguém está numa posição de se gabar de nada. Quando você acha que você está aqui, tem outro aqui. Quando esse daqui começa, já tem um por cima. Somente quem não tem ninguém por cima é Jesus Cristo de Nazaré. E ainda assim Satanás tentou colocar o trono dele por cima de Jesus. Mas Jesus disse, não, camarada, isso aqui não. A minha honra e a minha glória eu não dou a ninguém. Quarta coisa que a oração destrói, olha só, a quantidade de informação que um versículo da Bíblia Sagrada nos traz. O comentarista que nos deu ele aí, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Um versículo só, 4 preciosas informações. A quarta informação é que a oração, ela leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Qual pensamento? Sobre dinheiro, sobre luxúria, sobre bebida, sobre fama, sobre sucesso, sobre amigos, sobre carreira? Não. Junta tudo num balaio. Todo pensamento humano pode ser levado à obediência de Cristo. Seja pensamentos ruins, péssimos e ultra péssimos, por assim dizer. Se é que essa expressão existe, eu acabei de inventar, se não existiu. Pode ser o mais péssimo dos pensamentos. A oração pode levar cativo. Não existe uma outra forma de você se vencer no que diz respeito à obediência a Cristo. Porque não há maior inimigo nosso do que nós mesmos. Nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio, nós temos o Espírito Santo, nós somos o templo e a morada dele, nós temos os dons dele e a força dele. Então, meus irmãos, quem pode nos deter? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Não há nada que possa nos separar a não ser nós mesmos. Então, para você se vencer, para você subjugar a você mesmo, somente a oração. Quando o pensamento, porque toda execução ela é precedida de um pensamento. Antes de executar alguma coisa, você pensa. Então, quando esse pensamento vem, se você estiver na oração justaposta, aí mesmo estará a sua força para dobrar-se a si mesmo nesse momento de escolha, porque é escolha, você é livre. O Senhor Jesus Cristo te pôs assim, livre.
E tudo isso a oração preserva e a oração conserva. Tópico 1.1, o nosso cotidiano. Por conta de uma vida muito corrida, infelizmente, temos a tendência de nos aproximarmos de Deus da mesma forma correndo. Encontramos tempo para tudo na vida. Não é pecado trabalhar, estudar, fazer atividades esportivas, namorar, casar, ter filhos e entre outros. No entanto, cometemos um grave erro quando, em meio a tudo isso, não encontramos um tempo de qualidade para uma vida de oração. Quem disse que escola dominical não é uma rocha? A rocha. Né? Você teve tempo para namorar, você teve tempo para praticar um esporte, fazer uma caminhada, se cuidar, para no dia do seu casamento você estar em forma, você entrar no vestido, os irmãos escolher aquele melhor terno para alugar. Você trabalhou, você tem filhos, você arrumou tempo para tudo na sua vida. Na presença de Deus também não é aceito as suas desculpas e as minhas desculpas com relação a eu não tenho tempo para orar. Deus não aceita essa desculpa. O que é prioridade na minha vida? O que é prioridade na sua vida? O comentarista está falando aqui que tudo na vida a gente faz correndo. E aí quando a gente quer descer na presença de Deus, a gente desce correndo também. A gente é naquela pressa, naquela loucura logo de sair dali e cuidar de outra coisa ainda com mais pressa. E pressa sobre pressa. Não, esse tipo de desculpa o Espírito Santo ele não aceita em sua presença. Jesus diz, no livro de Mateus, Jesus nos informa, capítulo 16, versículo 24. Ele diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o comentarista nos diz: arrumamos tempo para todas as coisas. Aqui cabe uma palavra, renúncia. Jesus diz, ainda existe uma cruz para nós carregarmos. Ainda existe um preço a ser pago. Não preço para remissão de pecados, não. Esse preço que ainda tem que ser pago por você, que é chamado a sua cruz, Jesus disse aqui, se alguém quer vir atrás de mim, né, Jesus dizendo, eu estou indo por ali, se alguém quiser ir atrás de mim por ali, então, pega a sua cruz, ou seja, Jesus está dizendo que tem uma cruz, e essa cruz é de quem? Essa cruz é minha, essa cruz é sua. Você pega a sua cruz, você coloca ela nos seus ombros, e você vai atrás de Jesus, irmã Ivone. Sem essa cruz nas costas de Jesus, você vai seguir Jesus, vai, mas você vai seguir ele em desobediência. Você vai ficar igual as virgens loucas. Você é virgem, você é puro, mas o noivo veio e você não estava esperando, você foi em outro lugar comprar azeite. O noivo veio e cadê você? Seguir até pode seguir, mas seguir em obediência é uma coisa totalmente diferente. E Jesus afirma, tome a sua cruz. Cada um de nós temos a nossa cruz. E essa cruz, traduzindo para a nossa vida secular, ela é a renúncia. Namoro, casamento, profissão, esporte, filhos, e ele fala outros. Tem uma infinidade de coisas aqui, disputando, não é só o que está escrito aqui. Tem 1 milhão de coisas disputando o seu tempo com Deus. E você, nessa manhã, precisa determinar o que é prioridade na sua vida. O que é prioridade para você? Qual é mais importante de todas essas coisas? Falar com Deus ou praticar um esporte? Está vendo? O esporte não é pecado. Né? Fazer uma caminhada, uma corrida, um esporte sadio, não é pecado. O que é pecado é 0,01 milésimo de segundo para a oração, 1h30, 2 horas para qualquer outro tipo de esporte ou qualquer outra atividade, qualquer coisa. Aí sim é um pecado de desobediência, tendo em vista que é sua obrigação orar. É o pecado de desobediência. Continuando, o comentarista ele nos diz o seguinte, lá no final ainda do tópico 1.1, no entanto, cometemos um grave erro
quando em meio a tudo isso não encontramos um tempo de qualidade para uma vida de oração. Oração é uma conversa de um pai para com o filho e de um filho para com um pai. Se a oração é a sua conversa com Deus, como é que você começa conversando com Deus? Quando você vai chegando na casa do seu pai, vocês que têm seus pais vivos ainda, eu tenho o meu, estou apenas abrindo o leque de opções aí. Como é que você chega na casa do seu pai? Você já mete a mão na carteira dele e antes de ser benção, pai, você já mete a mão no bolso da carteira dele, pega dinheiro, bota no seu bolso, né? Já pergunta qual que é a senha do cartão, fala, pai, assina um cheque para mim que eu estou precisando pagar a luz, o gás, o sale e acabou. É assim que você conversa com seu pai? Não, é bênção, pai. Deus te abençoe, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Como é que o senhor está? É assim que começa uma conversa com o pai. Deus é seu pai. Como é que você começa conversando com ele? Tem teologia fora da Assembleia de Deus que ensina a começar a conversa com o pai, pegando ele como se ele fosse esse lenço aqui. Tem teologia ensinando isso aí fora, que devemos pegar Deus, colocar na parede e determinar o dedo no nariz dele. Você faz porque você prometeu. Você acontece porque você falou que ia acontecer. Eu determino, eu profetizo, né? Eu determino, eu profetizo. Rapaz, Deus é pai. O filho, ele não pode ter medo do pai, ele tem que ter respeito. Ele tem que ter, o temor ali é respeito. Precisa existir um respeito na oração. Né? Louvores e canções e pregações e ensinamentos aí fora ensinando a chamar a Trindade de você. Que isso, você não. Você sou eu em relação ao meu pai. Meu pai é Senhor, o Senhor, Pai. Precisamos cultivar, meus irmãos, os bons costumes. Precisamos preservar as coisas que nos foram passadas, de bom costume, que veio de geração em geração. Nós não podemos remover aquilo que foi justaposto para o nosso bem espiritual. O comentarista, ele passa então a citar, na minha versão de revista, e ele cita Tiago, capítulo 5, lá onde Tiago diz que a oração, ela pode muito em seus efeitos, mas a oração está dizendo que é a oração de um justo. Não dá para pular etapas. Jesus falou, bota a cruz nas costas e vem atrás de mim. Não adianta correr atrás de Jesus 50% da sua vida e a hora que o negócio arrochar, você pega a cruz e coloca. Não. A cruz ficou lá atrás, 50 anos atrás. Vai voltar 50 anos e vai voltar aonde você parou no tempo, vai pôr a cruz e vai começar. Aí é onde tem muita gente dizendo que Deus não faz na minha vida. Muita gente fala, Deus não acontece na minha vida. Eu estou pedindo isso, Deus não faz. Mas não começou nem a trilhar o caminho da obediência ainda. Já quer meter a mão na carteira, já quer extorquir o cheque em branco assinado. Não é assim que funciona. Não é dessa forma. Precisamos cultivar ao longo da nossa vida uma vida de oração e boa conversação com Deus. Tópico 1.2. Deus sempre está atento às nossas orações. Tópico 1.2. Deus sempre está atento às nossas orações. A narrativa de Lucas, no capítulo 12, do livro de Atos, nos mostra como o plano do rei Herodes foi inutilizado pela intervenção direta de Deus. Uma prova de que ele sempre está atento às orações do seu povo. Embora Pedro estivesse sob a vigilância do grupo de 4 soldados, Atos capítulo 12, versículo 4, Deus agiu em resposta às orações da igreja, libertando o seu servo das cadeias. Aqui o comentarista nos informa, meus irmãos,
que você já sabe. Pedro estava preso. Na ocasião que Herodes Agripa já havia matado Tiago, e ele resolveu no seu coração, porque ele percebeu que foi muito bom, né? Foi muito bem recebido, Diácono Reis, a notícia da morte de Tiago, né? Os judeus, compatriotas de Tiago, se alegraram muito com a morte daquele moço. E Herodes pensou consigo mesmo, depois que a festa dos asmos acabar, que era a Páscoa, né? Ali a festas da Páscoa, e o povo comia os pães asmos, falou, eu vou deixar isso aqui guardado, é uma carta na manga. Era 8 dias depois, estava marcada a morte de Pedro. E ele estava muito bem guardado, porque era um trunfo. Ele separou 4 quaternos, né? Cada quaterno tem 4 soldados. Então havia 2 soldados na porta da jaula, e a Bíblia nos informa que também havia 2 soldados algemados, com algemas em seus braços e algemas também nos braços de Pedro. Então nós tínhamos ali 8 e 8, 16 soldados destacados para guardar Pedro. Não quero entrar no detalhe se era 16 em tempo integral, e também não quero entrar em detalhes se era ali 4 turnos, né? Separados. Então, cada período separado para 4 soldados. Não importa. Eu sei de uma coisa. Aquele moço estava ali, algemado com soldados, guardado com forte armamento na porta da jaula, e a oração da igreja fez ele ser liberto. E Herodes perdeu o seu trunfo. O comentarista, ele nos diz algo interessante, e ele cita Moody. O comentarista, ele nos fala, citando Moody, e Moody afirma que a ênfase desta passagem bíblica não está em Herodes Agripa, a ênfase não está na soldadesca, a ênfase não está na festa, a ênfase aqui está em Pedro. Quando o anjo liberta Pedro, Pedro então começa a bater na porta. E Moody afirma que, embora o fervor daquela igreja, embora a fé daquele povo estava em 100%, operando em 100%, em sua força total, quando Pedro bateu na porta, que uma menininha, por nome de Rode, correu lá para chamar eles, olha, vocês estão orando por Pedro? Pedro já está na porta. A igreja, meus irmãos, ela simplesmente acreditava que a menina estava vendo coisa, ela estava vendo o anjo, a voz do anjo de Pedro, era o anjo da guarda de Pedro. Não era. A igreja naquele fervor, e quando eles oravam, a Bíblia diz que aquele povo, quando orava, a igreja primitiva fazia as paredes da casa tremer, as cidades tremiam com o poder da oração. E eles disseram para ela, não, é o anjo de Pedro que você ouviu, você vai brincar, menina, vai brincar. E ela insistiu. Tiveram dificuldade para acreditar que era Pedro na porta já. Receberam a resposta, mas era o início da igreja primitiva. Eles estavam ainda começando a caminhar com Deus, conhecer Deus. Jesus já tinha ensinado muita coisa. Jesus já tinha sido assunto, mas a igreja estava dando continuidade. Era a igreja primitiva, era o começo, né? Isso que você sabe de cor e salteado hoje, eles não sabiam naquele tempo. Eles estavam vivendo a experiência. E tudo que é registrado na Bíblia está registrado porque eles viveram essa experiência. Eles não tinham esse costume ainda. Eles achavam que a oração tinha efeito só no mundo espiritual. Mas quando eles começaram a perceber que a oração também poderia interferir de maneira poderosa no mundo físico, nesse seu mundo e no meu mundo, eles ficaram maravilhados. Tiveram uma grande dificuldade para acreditar que Pedro estava na porta. Quando eles abriram a porta, tiveram uma outra grande dificuldade. Foi preciso Pedro falar, pss, pss,
Porque eles estavam gritando e se alegrando e perguntando para Pedro como é que aquelas coisas tinham acontecido. Né? De certo, perguntando para ele, mas não era quarto quaterno? Você não tinha sido algemado? Como é que você saiu e deixou eles dormindo lá? Como é que você passou pela porta da grade trancada? Como é que o portão da cidade fortificada abriu? E aquele alvoroço, aquela dificuldade. E Pedro, a Bíblia diz que Pedro fez sinal para eles. Estava na porta de casa. As igrejas não eram igual essa que a gente tem hoje, escrito Assembleia de Deus, bem bonito na fachada, não. Era a casa de um irmão. Tá? Se descobrisse que o irmãozinho estava com a igreja em casa, o irmãozinho perdia emprego. A irmãzinha perdia emprego. É por isso que era necessário cuidar dos órfãos e das viúvas. As pessoas convertiam a seita do caminho, né? Mais tarde chamados de os cristãos, perdiam seus empregos por perseguição. E Pedro, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Mas aqui, Moody continua afirmando que embora Pedro tivesse sido condenado, embora Pedro tivesse a data da sua execução marcada, ele estava dormindo. Tópico 2. O que acontece quando a igreja ora? Sem sombra de dúvidas, algo poderoso e maravilhoso acontece quando a igreja ora. O capítulo 12 de Atos nos ensina lições preciosas acerca da revelação da oração coletiva. Tópico 2.1. Novos desafios. O rei Herodes começou a perseguir os cristãos com prisões e maus tratos. Vendo que sua atitude ganhava apoio dos judeus, ele intensificou sua maldade e matou a Tiago a fio da espada. Seu próximo alvo era Pedro. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orou incessantemente a Deus por ele. Atos capítulo 12, versículo 5. A prisão de Pedro foi uma oportunidade de a igreja unir-se em oração. Muitas vezes não entendemos os propósitos de Deus nos momentos difíceis que vivenciamos, mas precisamos compreender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Glória a Deus. O comentarista ele nos diz o seguinte, que a prisão de Pedro foi uma oportunidade de a igreja se unir em oração. Meus irmãos, a importância de uma igreja reunida no mesmo lugar, em unidade, em oração por determinado período, é subestimado por todos. Uma igreja no mesmo ambiente, orando em um mesmo propósito, na mesma unidade, pensando a mesma coisa, tem um poder inestimável em suas mãos. Para dizer que a Bíblia Sagrada nos afirma que foi dado à igreja as chaves dos céus, para ligar e para desligar. Essa chave, ela não está na mão de um homem especial, considerado alguém que não pode pecar. Alguém que é o papai de todos. Um homem por aí que se veste de branco. Não é esse camarada aí, não. A chave não está na mão dele, não. A chave está na mão da igreja. Quem é a igreja? Aquela ou a outra, esse nome, aquele ministério, aquela célula, não. A igreja é compreendida como todo homem e mulher que está em comunhão e tem o seu nome escrito no livro da vida. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Aqui o comentarista ele nos fala que Herodes ele começou a perseguir os cristãos. E foi na época que os cristãos mais obtiveram crescimento. Ele continua afirmando que enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orou incessantemente a Deus. E ele afirma mais à frente, na unidade. Então aqui tem um ensinamento para o meu coração e para o seu coração. Não é fanatismo ir para a igreja.
não é coisa de antigo caminhar para a casa do Senhor, não é querer ser religioso demais, é simplesmente ser obediente à palavra de Deus. Quer obter vitória, quer obter, não só vitórias, mas significativas vitórias, considere isso, estar em unidade com a igreja em oração. Tópico 2.2, paz e descanso. Como alguém que está prestes a morrer pode dormir sossegado? É uma pergunta. O que deu a Pedro tanta confiança e paz? Em primeiro lugar, havia muitos cristãos orando e intercedendo por sua vida. Atos capítulo 12, versículo 2. Em segundo lugar, o motivo dessa paz que Pedro sentia era a certeza de que Herodes não poderia matá-lo. Jesus lhe havia dito que viveria até uma idade avançada. Ele simplesmente se apropriou dessa promessa e descansou no Senhor. Ele não sabia quando ou de que maneira o livramento viria, mas descansava porque estava sob uma promessa. João 21, versículo 18 e 19. O tópico 2.2, meus irmãos, ele insere uma pergunta a mim e a vocês. Que pergunta é essa? Como alguém que está prestes a dormir, a morrer, pode dormir sossegado? Como alguém que está prestes a morrer pode dormir sossegado? Moody é citado novamente, ou aliás, Simon Kistemaker é citado. E Simon diz o seguinte, mais uma vez, que a ênfase do irmão Lucas, ao registrar essa passagem bíblica, tinha a preocupação de mostrar o irmão Pedro dormindo, visto que o mesmo já sabia da sua sentença, dia e hora da sua morte. Como alguém que sabe do dia e da hora da sua morte pode dormir? Como é que aprende isso? Voltando lá para as palavras de Jesus. Você aprende isso com Jesus. Quando você colocou a sua cruz nas suas costas e você começou a seguir a Jesus, você passou a aprender muitas coisas. Inclusive essa aqui, ó. Pedro, com quem que Pedro aprendeu a dormir? Sabendo data, dia e hora da sua morte. Quem era o mestre de Jesus, de Pedro? Como era a vida de Jesus? Jesus sabia a data. Jesus sabia o dia e a hora da sua morte. Contudo, ele dormia, ele comia, ele bebia, ele se alegrava, ele se entristecia, ele ia em festa de casamento, ele vivia uma vida social, religiosa, normalmente. A única vida que ele não viveu foi uma vida política, e esse foi um dos maiores pontos de feridas no seu calcanhar. Primeiro ferimento, Judas não pôde acreditar que ele, sendo da raiz de Davi, não seria o grande príncipe rei libertador dos judeus no mundo físico. Judas não pôde aceitar aquilo, que ele vinha só para libertar a alma do homem do inferno. Judas queria mais, Judas queria em vida. E essa vida política Jesus não teve para ele. Mas todas as outras áreas da vida Jesus teve sim, e ele viveu intensamente em todas elas. Mas ele sabia o dia e a hora da sua morte. E Pedro, com quem que Pedro aprendeu isso? Descansar, foi com Jesus. Em momentos de diversidade e dificuldade, poder dormir e descansar na segurança das promessas de Jesus, não é privilégio de todos, é privilégio somente daqueles que iniciaram trilhar com a cruz nas costas. Tá? Com a cruz lá atrás e trilhando o caminho não resolve, tem que trilhar com a cruz nas costas. Porque precisa ter renúncia, precisa abandonar alguma coisa que está tomando tempo para você arrumar mais tempo para a oração. Aquilo que está
tomando 10 minutos, deixa de lado, renuncia. Fernando, mas tem prioridades. Eu tenho prioridades. Ótimo, você tem a sua esposa, você tem o seu marido, seus filhos, seu trabalho. Mas você trabalha 24 horas? Trabalha 8 horas. Quando muito, quando você é empresário, você trabalha 12 ou 13. Né? As pessoas pensam o seguinte: eu vou me formar, vou constituir uma grande empresa e eu vou ficar rico porque eu vou trabalhar pouco. Lé do engano. Trabalha muito mais. Não importa. Ah, mas você fica 3, 4 horas cuidando do filho, o seu bebezinho recém-nascido não dorme? O tempo todo acordado? Criança dorme 5, 6 horas seguidas. Faz o que nesse horário? Ah, mas eu tenho que lavar roupa. 6 horas lavando roupa? Mas eu tenho minhas prioridades, Fernando. Não adianta me apertar, eu tenho minhas prioridades. Olha, você precisa rever os seus conceitos. Porque você tá, na sua mente, você criou uma ilusão de que tem umas tarefas que você demora 3, 4 horas para fazer. A partir de hoje, você marca no cronômetro do seu celular, que está do seu lado sempre. Quanto tempo você leva para fazer isso, isso e isso? Você não vai ficar com vergonha porque não vai ter ninguém lá do seu lado vendo isso, mas você vai dar umas boas risadas. Sobra tempo. Então, prioriza. Aqui o comentarista está nos ensinando que é preciso priorizar a oração. Para dormir igual Pedro, sabendo o dia e hora da morte, tem que ter prioridade. Tem que aprender com Jesus Cristo. Tópico 2.3. O agir de Deus é libertador. Pedro recebeu a visita de um anjo e coisas sobrenaturais começaram a acontecer diante de seus olhos. Ele viveu uma nova experiência e pensou que se tratava de uma visão. Atos 12:9. O anjo trouxe luz e liberdade à cela da prisão. Atos 12:7. Pedro estava algemado, preso entre 2 soldados, mas o anjo lhe despertou, ordenou que se levantasse e logo as cadeias caíram de suas mãos automaticamente. Livre das algemas, ele vestiu-se e calçou-se para depois seguir os passos do anjo. Pedro passou por várias etapas até a libertação se dar por completo. Mas tudo começou com um toque especial em sua vida. Pedro teve de se levantar antes de caminhar. Para desfrutar do livramento, foi necessário Pedro seguir as orientações do mensageiro do Senhor. O tópico 2.3, meus irmãos, é um livro inteiro de ensinamento para nós. Para Pedro seguir o anjo, era necessário alguns procedimentos antes. Não era simplesmente acordar e sair disparolado, porta fora, gritando, socorro, meu Deus, socorro, socorro, não. Primeiro Pedro teve que se vestir, olha que é a vestimenta de um judeu, meu amigo. Não é simplesmente botar calça e camisa e quem já dormiu de meia bota a botina, não. A vestimenta do judeu e daquele tempo ainda, menino. Até que Pedro terminou de colocar toda essa roupa, que ele calçou, aqui diz que ele calçou-se, até amarrar aquelas alparcas, eita. Tem uns elásticos de hoje que esticam, já fica ali no sapato o tempo todo. Você só põe o pé e bate o pé no chão, Fernando, o pé entra, você está calçado. Coisa boa. O de Pedro não era assim não, levou um tempinho. Ele ali naquela calma e tranquilidade, terminou direitinho de fazer o que tinha que fazer e começou a seguir o anjo. As coisas de Deus é na paciência. O comentarista está falando aqui que tudo na nossa vida tem etapa. Não queime uma etapa da sua vida, para depois, mais para frente, você se ver uma pessoa sem estrutura para suportar, uma pessoa sem base sólida para caminhar e trilhar os caminhos do Senhor. Não queime as etapas, não queime. Não olhe para o mundo, porque no mundo tudo tem que ser muito rápido, né? Tudo é corrido no mundo. Tá? Não vá orar com pressa. Não desça para a oração no desespero, como diz a minha saudosa avó, que Deus a tenha. No disparolamento besta, não. Vai com calma, vai tranquilo na oração.
Vai confiando, vai confiando. Né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É o ensinamento do irmão Isaías para nós nessa manhã. E ele continua dizendo o seguinte, e mais uma vez ele cita outro comentarista, ele cita Warren Wiersbe, um comentarista bíblico que os irmãos também conhecem muito. Ele diz o seguinte, Wiersbe afirma, não devemos nunca subestimar o poder de uma igreja que ora na unidade. Não subestime o poder de uma igreja que ora em unidade. Aqui nessa passagem bíblica, nós conseguimos observar algo interessante, duas coisas interessantes. Que quando aquele povo orava, eles faziam estruturas físicas tremerem. Enquanto eles oravam ali, não era só o mundo espiritual que sentia o impacto do poder da oração. Não. O mundo físico também enfrentava essa força poderosa que era liberada por Deus na boca dos seus servos. Porque enquanto eles oravam, as paredes estavam tremendo, as paredes tremiam. As jaulas que eram de ferro, elas se abriam. As algemas, eu não creio que ninguém fazia algema de capim seco naquele tempo, não. Viu? Eu creio que as algemas, irmão Reis, era algema. Algema, irmãos, era algema. Tá? Algema não era capim retorcido. Né? Que quando lembra da igreja primitiva, às vezes vem na mente, né, coisa antiga, nada disso. Não tinha esse negócio de amarrar cachorro com a linguiça antigamente, não. Os antigos eram muito mais espertos que nós, pastor Isaac. Muito mais. Uma coisa eu te garanto, aquelas algemas de ferro daquele tempo vale 10 das algemas que nós temos hoje. Porque não tinha cópia antigamente, não tinha mistura antigamente. Se era ferro, era ferro. Tá? Se era cobre, era cobre. Né? Se era pau, era pau. Não tinha mistura, não. Era 8 ou 80. Mas a oração não tomou conhecimento disso. Caíram-lhe as algemas, ele levantou e seguiu. Para concluir o tópico 2.3, o comentarista fala o seguinte, Pedro teve que levantar antes de caminhar. O meu irmão e minha irmã. Aquele negócio de 6 horas por mim, 6 horas por mim. Irmão, 6 horas por mim. Ó. Peça a orar. Se você tem uma vida de oração, peça oração na igreja. Né? Você tem uma vida de oração, peça... Não põe o pedido aqui para a igreja orar, não, que a igreja vai orar na unidade. E não vai deitar, não, dormir, não. O bispo Samuel Ferreira está dizendo aqui para nós o seguinte, ó. Pedro primeiro teve que se levantar. Ele teve que se levantar, para depois ele seguir. Tá? Não deixa a oração para nós aqui e vai dormir de madrugada, não. De manhã não jejum, nós passando fome por vocês, e vocês, ó, no café quente e o pão com manteiga. Não é assim que funciona. Peça oração na igreja se você está realmente precisando de oração. Fernando, mas agora você vacilou. Não, oração é uma coisa pessoal. Qual que é o título da lição? É fundamental cultivarmos uma vida de oração. Tá? Eu não cultivo a sua horta, não. Eu não planto para você na sua fazenda. A sua horta é sua. Quem tem que molhar a sua horta é você. Eu cultivo a minha horta, eu molho as minhas plantas. Você cultiva a sua horta, você molha as suas plantas. É assim que você cresce na presença de Deus. Jesus não quer você desesperado com o vírus matando muito no mundo, não. Jesus quer você firme. Tá? Seixnoye, autoajuda, frase de caminhão não vai te ajudar, não. Só oração. Somente a oração vai manter você firme e em paz. Você vai dormir igual Pedro, o mundo desabando e você dormindo. Ah, mas você acabou de falar que não pode dormir? Tudo tem a hora certa. Tem a hora do esporte, tem a hora da esposa, tem a hora dos filhos, tem a hora do trabalho, tem a hora da oração e tem a hora de dormir. Tem a hora de dormir. Tudo é possível? É possível. Como você acha que você chegou aqui até hoje? Ah, Fernando, eu achei que você estava pondo na parede falando que eu não oro. Eu estava me sentindo um lixo aqui nessa manhã, uma pessoa que não orou. Não, meu filho, minha filha. Você é crente até hoje porque você ora. Tá? Então, levanta essa cabeça,
Dá uma olhada na sua roupa, dá uma arrumada na sua roupa, aperta essa sandália que já está no seu pé e faça como Pedro. Se levante, porque você já está pronto. Só falta levantar na oração. Tudo você já tem. O nome escrito no livro da vida você já tem. Comunhão com Deus você já tem. Cheio do Espírito Santo você já é. Então faça igual Pedro. Levanta e segue o anjo. Levanta e segue o anjo. Tópico 3. Resultados de uma vida de oração. A oração é imprescindível para uma vida espiritual. O chamado de Deus para que tenhamos uma vida de oração permanece de pé. 2 Coríntios capítulo 7, 14, Jeremias 29 e Lucas 18. Tópico 3.1. Maior comunhão com Deus. O apóstolo Pedro nada poderia fazer para se livrar daquela prisão. A única arma que a igreja possuía era a oração. Não há dúvidas de que a oração proporciona maior comunhão com Deus. Através da oração, somos fortalecidos em Deus e renovados. A oração ajuda a nos aproximarmos de Deus. Tiago 4:8. A palavra de Deus nos garante que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Salmo 51, 17. A oração, meus irmãos, é o momento de pedir, e ela deve começar com adoração. Uma oração que começa sem adoração, ela não é eficaz. Essa oração ela não surte efeito. Ah, Fernando, muito obrigado. Então, todas as vezes que eu começo a orar, eu vou sentar, vou cantar uns hinos da harpa, né? Tem os irmãos que gostam de adoração. Eu vou escutar umas bandas tocando adoração, worship. Depois eu vou orar. Isso não é adoração, isso é louvor. A adoração, ela começa de manhã quando você levanta. O pneu do carro está furado na garagem, você está atrasado. Aí você diz, ô Jesus, muito obrigado, porque pelo menos um pneu para furar eu tenho. Isso é adoração. Agora, xingar o carro de bicicleta, né? Borracheiro pegou o meu dinheiro e não fez o serviço direito, perdeu a oportunidade de adorar. Mas a forma como você reage no primeiro minuto do seu dia é adoração. Saiu para trabalhar, no meio do caminho, um abençoado de Jeová, como diz uns profetas que tinha lá em Celso Bueno antigamente, um abençoado de Jeová te fecha no trânsito, só dá tempo de você olhar, ele não deu seta, ele não está usando o cinto de segurança, os faróis não estão ligados, ele não está usando máscara dentro do carro, com mais quatro colegas indo para o serviço, apressado, né? Deu para ver que o olho dele está vermelho, dormiu pouco à noite, abençoado de Jeová. E você vai com Deus, que Deus te livre nessa vida que você vai levando. Isso é adoração, irmão Fernando. Isso é adoração. Chegou no trabalho e alguém olha de lado, chegou o crentinho. Você fica vermelho. Manda ele ir caminhando a pé para a romaria, né? Vocês entenderam. Perdeu a oportunidade de adorar. Mas olhou para ele, coração doeu. Fala a verdade. Uma lágrima escorre. Aí você vai trabalhar o resto do dia remoendo aquilo. Aquilo você mastiga, aí você desce para a oração. Porque você já aprendeu com Jesus, você pôs a cruz nas costas, e tudo você apresenta em oração, porque tudo tem que ser apresentado na oração. Não tem o louvor da harpa que diz que você só vai alcançar alguma coisa quando você colocar tudo no altar? É oração. Aí lá começa a escorrer as lágrimas, o pranto, dizer, Jesus, foi assim, assim, assim. Ali o Espírito Santo está te enchendo. Isso aí é oração, que começou com adoração. Observe que adorar é também um ato de escolher. Quando você foge do pecado, quando você foge da tentação, quando você escolhe fazer o bem e não o mal, isso é adoração. Tem gente que diz, mas eu não sei adorar, minha voz é ruim, minha voz é fanha. Outros é igual eu, um sotaque de maranhense misturado com de baiano. A voz feia.
meu filho, minha serva. O Senhor Jesus está nos ensinando aqui que isso aí não tem a ver com adoração. A adoração é sua vida diante de Deus. Tá? Você pode misturar 10 hinos da harpa lavando vazia lá na pia da sua casa e achar que está certo. Você já sentiu a presença do Espírito Santo lá. Você foi tocado lá. Isso é uma prova de que é adoração. Tenha em primeiro plano a oração. E saiba que antes da oração vem a adoração. Não é cantar bonito, não é desenvolver uma grande voz, nada disso. Oração é escolha. As crianças estão chegando, embora ainda falte 10 minutos, os irmãos podem ficar tranquilos que a gente está dentro do tempo aqui. Eu já vou resumir e devolver a oportunidade ao nosso supervisor, nosso superintendente, Diácono Reis. Tópico 3.2, direção do Espírito Santo. Um dos resultados de uma constante vida de oração é a direção segura do Espírito Santo de Deus. É Ele quem guia nossas vidas, é Ele quem ilumina pela palavra de Deus os nossos passos. Salmo 119, 105. Desde os primórdios, é o Espírito Santo que orienta a igreja de Cristo. Como verdadeiros discípulos de Cristo, precisamos ter em mente que, ao orarmos, estaremos mais sensíveis à direção do Espírito Santo, pois isso nos traz segurança, esperança e consolo em todos os nossos momentos. O comentarista nos ensina uma vez mais que a oração nos coloca perto do Espírito Santo. E por estarmos perto do Espírito Santo, somos capazes de tomarmos as melhores decisões de nossas vidas. Decisões precipitadas, decisões tomadas de cabeça quente, sem oração, vão lhe causar graves problemas. Então, não tome uma decisão em sua vida sem antes descer a oração. A partir do momento que você sentir que o Espírito Santo se achegou para perto da sua vida, passe a ouvir a voz dele e você receberá a direção em tudo. Tópico 3.3, novas experiências com Deus. Poucos homens passaram pelas experiências vividas pelo apóstolo Pedro. Ele andou sobre as águas, curou paralíticos e ressuscitou Dorcas. Teve a visão da revelação da salvação dos gentios e, mesmo assim, quando o anjo lhe aparecera na prisão, ele não conseguiu discernir se aquilo era real ou um sonho. Mesmo com tanta experiência, esse texto nos ensina que a cada dia novas experiências decorrentes de uma vida de oração podem nos surpreender. Olha só, meus irmãos, Pedro orou e ressuscitou Dorcas, ele curou paralíticos, ele teve a visão da salvação dos gentios, que é você e eu. E alguém critica porque ele deu 2 passos na água e afogou, mas ele, dos seres humanos que já nasceram nessa humilde terra, foi o único que andou por cima das águas, não é verdade? E o comentarista diz o seguinte: viveu tudo isso e quando teve a experiência da libertação da prisão, ele achou que tudo era um sonho. E o comentarista termina dizendo: os crentes que oram têm reservado na agenda de Deus momentos em que viverão grandes experiências. E por mais que já viveram grandes experiências, essas novas que virão vão nos fazer estar renovados, vão nos fazer estar felizes, vão nos fazer estar alegres, porque Deus, Ele tem sempre mais para fazer na nossa vida. Se a última vitória foi grande, então devemos crer que a próxima será muito maior. Deus abençoe os irmãos. Eu vou resumir por aqui e dar a oportunidade ao nosso supervisor, ou até mesmo à banda EBD, para que cante um louvor, até que as classes retornem para a nave da igreja. Deus abençoe.